Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 197, o que significa que, falta mais 4 contando hoje, 4 dias para você chegar no dia 200. Isso é incrível! Você realmente fez a leitura da Bíblia parte da sua vida. Pensa, você já imaginou que uns 200 dias atrás você pensou, vamos ver como é que é esse podcast aqui, eu vou pôr o dia primeiro só para ver como é que é. E aqui tá você, no dia 197. Hoje vamos ler os capítulos 11 a 13 de Isaías, os capítulos 13 e 14 de Tobias, vamos terminar o livro dele hoje, e também vamos ler os versículos 13 a 16 do capítulo 10 de Provérbios. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E se você quiser se inscrever no canal e ativar o sininho, é só clicar em inscrever-se e ativar o sininho. Enfim, dia 197. Vamos ler 3 capítulos de Isaías, capítulos 11, 12 e 13, Tobias, capítulos 13 e 14 e os versículos 13 a 16 do capítulo 10 de Provérbios. O livro do profeta Isaías, capítulo 11. Mas o toco de Jessé brotará, de sua cepa brotará um rebento, sobre o qual pousará o Espírito do Senhor, espírito de sensatez e inteligência, espírito de força e prudência, espírito de conhecimento e respeito do Senhor. Não julgará pelas aparências, nem sentenciará só por ouvir. Julgará com justiça os desvalidos, sentenciará com retidão os oprimidos. Com o cetro de sua sentença executará o violento, e com seu alento matará o culpado. A justiça será a faixa de seus lombos, e cingirá como cinto a verdade. Então o lobo e o cordeiro andarão juntos, e a pantera se deitará com o cabrito. O bezerro e o leão engordarão juntos, um menino os pastoreia. A vaca pastará com o urso, suas crias se deitarão juntas, o leão comerá palha com o boi. A criança brincará na cova da áspide, a criatura porá a mão no esconderijo da serpente. Não causarão dano nem estrago em todo o meu monte santo, porque o país se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas enchem o mar. Volta dos exilados. Naquele dia, a cepa de Jessé estará erguida como insígnia dos povos. A ela acorrerão as nações, e sua morada será gloriosa. Naquele dia, o Senhor estenderá outra vez a sua mão para resgatar o resto do seu povo, os que restarem na Assíria, no Egito e em Patros, em Cute e no Elam, em Senaar, em Emate e nas ilhas. E será uma insígnia diante das nações para reunir os israelitas desterrados e congregar os judeus dispersos pelas 4 extremidades do orbe. A inveja de Efraim cessará, e o rancor de Judá acabará. Efraim não invejará Judá. Judá não terá rancor de Efraim. Cairão sobre as costas dos filisteus no ocidente, e unidos despojarão as tribos do oriente. Edom e Moabe cairão em suas mãos, e os amonitas se submeterão a eles. O Senhor secará o golfo do mar do Egito, acenando com a mão a seu vento abrasador, e o ferirá em seus 7 canais, que serão atravessados de sandálias. E haverá uma estrada para o resto de seu povo que ficar na Assíria, como a teve Israel quando subiu do Egito. Capítulo 12. Hino. Naquele dia recitarás: Eu te dou graças, Senhor, porque estavas irado contra mim, mas tua ira cessou e me consolaste. Sendo Deus meu Salvador, confio e não temo, porque minha força e poder é o Senhor. Ele foi a minha salvação. Tirarás água com alegria da fonte da salvação. Naquele dia recitareis: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, contai aos povos as suas façanhas, proclamai que o seu nome é excelso. Tocai para o Senhor que fez proezas, que toda a terra as conheça. Grita jubilosa, Sião, a princesa, pois o Santo de Israel é grande no meio de ti. Capítulo 13. Oráculos contra as nações. Oráculo contra a Babilônia,
que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Sobre um monte escalvado erguei a insígnia. Gritai-lhes com força agitando a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Dei ordens a meus consagrados, recrutei meus guerreiros, entusiastas de minha honra, para executar a minha ira. Escutai, tumulto nos montes, como de um grande exército. Escutai, estrondo de reinos, de nações aliadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista seu exército para o combate. Estão chegando de terra distante, dos confins do céu. O Senhor com as armas de sua ira, para devastar a terra inteira. Uivai, porque está próximo o dia do Senhor, e chegará como açoite do Todo-Poderoso. Por isso os braços desfalecerão, e os corações humanos desmaiarão. Espasmos e angústias os agarrarão, se perturbarão e se retorcerão como parturientes. Olharão espantados uns para os outros, rostos febris seus rostos. Vede, chega implacável o dia do Senhor. Sua cólera e o incêndio de sua ira, para deixar a terra desolada, dela exterminando os pecadores. As estrelas do céu e as constelações não brilham sua luz. O sol se escurece ao sair. A lua não irradia sua luz. Pedirei ao orbe contas de sua maldade, aos perversos de seus crimes. Acabarei com a soberba dos insolentes e humilharei o orgulho dos tiranos. Farei que os homens escasseiem mais que o ouro, e os mortais mais que o metal de Ofir. Porque sacudirei o céu, e a terra tremerá em sua base, por causa da cólera do Senhor dos Exércitos, no dia em que sua ira se acender. Então, como gazela acossada, ou como rebanho que ninguém congrega, uns voltarão ao seu povo, outros fugirão para a sua terra. Quem é pego, morre trespassado. Quem é capturado, cai pela espada. Suas crianças são esmigalhadas diante de seus olhos, suas casas saqueadas, suas mulheres violentadas. Vede, eu incito contra eles os medos, que não apreciam a prata, que nem lhes importa o ouro. Seus arcos crivam os jovens, não perdoam as crianças, não têm piedade das criaturas. Ficará a Babilônia, a pérola dos reinos, joia e orgulho dos caldeus, como Sodoma e Gomorra quando Deus as arrasou. Jamais nela habitarão, nunca mais será povoada. O beduíno aí não acampará, nem descansarão aí os pastores. Aí repousarão as feras, suas casas se encherão de bufos. Morarão aí avestruzes e bodes aí brincarão. As hienas uivarão em suas mansões e chacais em seus luxuosos palácios. Está para chegar a sua hora. Seu prazo não será prorrogado. O livro de Tobit, capítulo 13. Cântico de Tobit. Tobit disse: Bendito seja Deus, que vive eternamente, e seu reinado. Ele açoita e se compadece, faz afundar no abismo até o fundo da terra, e levanta da grande destruição. Ninguém escapa de sua mão. Confessai-vos a ele, israelitas, diante dos pagãos, pois ele nos dispersou entre eles. Aí ele vos mostrou sua grandeza. Exaltai-o diante de todo o vivente, porque ele é nosso Senhor. Ele é nosso Deus. Ele é nosso Pai. Ele é Deus eternamente. Ele vos açoitará por vossos delitos. De todos se compadecerá, entre todos os pagãos por onde nos dispersou. Se vos converterdes a ele de todo o coração e com toda a alma, sendo sinceros para com ele, então ele voltará para vós e não tornará a ocultar-vos seu rosto. Agora vede como vos tratou e confessai-vos a ele de boca cheia. Bendizei o Senhor da justiça e exaltai o Rei dos séculos. Eu lhe dou graças em meu país de desterro. Anuncio sua grandeza e seu poder a um povo pecador. Convertei-vos, pecadores. Agi retamente em sua presença. Talvez queira acolher-vos e terá compaixão de vós. Exaltarei o meu Deus, o Rei do céu, e me alegrarei com sua grandeza. Que todos o louvem e lhe deem graças em Jerusalém. Jerusalém, cidade santa, ele te castigou pelas obras de teus filhos, mas voltará a ter piedade do povo justo. Será reconstruída com alegria tua tenda. Alegrando em ti todos os desterrados, amando em ti todos os infelizes, por todas as gerações dos séculos.
Uma luz resplandecente brilhará até os confins do orbe. Virão a ti de longe muitos povos habitantes dos confins do orbe por teu nome santo, trazendo nas mãos dons ao Rei do céu. Gerações sem fim cantarão aclamações em teu recinto, e o nome da escolhida durará por gerações seculares. Malditos os que te falarem com dureza, malditos os que te arruinarem, os que derrubarem teus muros, destruírem tuas torres e incendiarem tuas casas. Benditos para sempre os que te respeitam. Sairás então com júbilo ao encontro dos filhos dos justos, porque todos se reunirão para bendizer o Senhor do mundo. Felizes os que te amam, felizes os que se alegrarem com tua paz, felizes os que se afligirem por teus castigos, porque se alegrarão contigo e verão toda a tua alegria perpétua. Bendize, minha alma, ao Senhor magnífico, porque Jerusalém será reconstruída, e sua casa na cidade por todos os séculos. Serei feliz se o resto de minha descendência chegar a ver tua glória e a confessar o Rei do céu. As portas de Jerusalém serão construídas com safiras e esmeraldas, e com pedras preciosas suas muralhas. As torres de Jerusalém serão construídas com ouro, e seus baluartes com ouro puro. As praças de Jerusalém serão pavimentadas com azeviche e pedra de sufir. As portas de Jerusalém entoarão cantos de júbilo, e todas as suas casas dirão: Aleluia, bendito seja o Deus de Israel. Os abençoados bendirão o santo nome para todo o sempre. Capítulo 14. Fim da ação de graças de Tobit. Tobit descansou em paz aos 112 anos e recebeu honrosa sepultura em Nínive. Aos 62 anos ficou cego, e depois de recuperar a visão, viveu prosperamente e dando esmolas, bendizendo a Deus e proclamando sua grandeza. Próximo à morte, chamou seu filho Tobias e lhe fez estas recomendações. Filho, leva teus filhos correndo à Média, porque eu confio no oráculo divino que o profeta Naum pronunciou contra Nínive. Tudo isso se cumprirá e acontecerá à Assíria e a Nínive. Tudo o que os profetas de Israel enviados por Deus disseram se cumprirá, sem que falhe uma profecia. Tudo acontecerá em seu tempo, e na Média se estará mais seguro do que na Assíria ou na Babilônia. Sei e estou convencido disso. Tudo o que Deus disse acontecerá e se cumprirá sem que falhe um oráculo. E nossos irmãos que vivem na terra de Israel serão dispersos e deportados daquela terra boa. E todo Israel ficará deserto. Samaria e Jerusalém ficarão desertas, e o templo será pasto do fogo, e ficará algum tempo em estado lamentável. Mas Deus novamente terá piedade deles, e os devolverá à terra de Israel. Reconstruirão o templo, não como a primeira vez, até que chegue o tempo prefixado. Depois voltarão do desterro, reconstruirão Jerusalém, esplendidamente, e reconstruirão o templo, conforme anunciaram os profetas de Israel. E todas as nações da terra se converterão e temerão a Deus sinceramente. Jogarão fora os ídolos que os enganaram com mentiras e bendirão o Deus dos séculos, como é justo. Todos os israelitas que se salvarem naqueles dias, lembrando-se sinceramente de Deus, se reunirão e irão a Jerusalém. Receberão a terra de Abraão e a habitarão para sempre com segurança. Os que amam sinceramente o Senhor se alegrarão, mas os pecadores e injustos serão apagados da terra. E agora, filhos, eu vos recomendo que sirvais sinceramente o Senhor e façais o que lhe agrada. Obrigai vossos filhos a praticar a esmola e as obras de caridade. Que se lembrem do Senhor e bendigam sinceramente seu nome em todo momento, com todas as suas forças. Tu, filho, sai de Nínive, não fiques aqui. No dia em que enterrares tua mãe comigo, nesse mesmo dia não durmas neste território, porque vejo nele muita injustiça, muito engano, e que não se arrependem. Tu vês, filho, o que Nadab fez a Aicar, que o havia criado. Fechou-o vivo num sepulcro. Mas Deus o cobriu de desprezo diante de sua própria vítima, e Aicar saiu para a luz, ao passo que Nadab partiu para a treva eterna por ter tentado matar Aicar. Por suas esmolas, Aicar livrou-se da rede mortal que Nadab lhe havia estendido, e Nadab caiu na rede mortal que pereceu. Portanto, filhos, vede quais são os frutos da esmola e quais os da injustiça que mata. Mas já me vai faltando o alento.
Estenderam-no na cama e ele morreu. Quando sua mãe morreu, Tobias a enterrou junto a seu pai. Depois partiu para a Média com sua mulher e se estabeleceram em Ecbátana com seu sogro Raguel. Tobias assistiu seus sogros em sua velhice, sepultou-os em Ecbátana na Média e assim herdou os bens de Raguel e os de seu pai Tobite. Morreu muito estimado, com a idade de 117 anos. Antes de morrer, foi testemunha da queda de Nínive e viu seus habitantes desterrados na deportação que fez Siachares, rei da Média. Louvou o Senhor pelo castigo dos ninivitas e assírios. Antes de morrer, pôde alegrar-se pela desgraça de Nínive e louvou o Senhor pelos séculos dos séculos. O livro de Provérbios, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Nos lábios do prudente se encontra sensatez, e uma vara nas costas do nécio. O douto entesoura saber, a boca do nécio é ruína iminente. A fortuna do rico é seu baluarte, a miséria é o terror do pobre. O salário do honrado é a vida, o ganho do perverso é o fracasso. Pai Santíssimo, nós te louvamos e glorificamos. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, por estarmos por tantos dias seguidos, mesmo que não tenham sido dias seguidos, Senhor Deus. Tu nos destes esta oportunidade de voltar e permitir que fale conosco. Que fale conosco e nos dê tua sabedoria. Que fale conosco e nos chame de volta a ti. Que fale conosco e nos lembre de descansar em ti, pois em ti encontramos consolo. E assim te louvamos e te agradecemos. Te louvamos porque, como ouvimos ontem, se o segredo do rei deve ser guardado, as obras de Deus devem ser publicadas e proclamadas como merecem. Portanto, toda a honra e toda a glória a ti, Senhor Deus. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa, pessoal. O livro do profeta Isaías é pedrada atrás de pedrada, né? No bom sentido, claro. Nossa, que livro sensacional. E assim, algumas coisas para se ter em mente, no geral, quando se trata do livro do profeta Isaías. Ele se passa tanto antes quanto durante o exílio, né? E Isaías se dirige principalmente ao povo do sul, né? Ele é considerado um profeta do reino de Judá. Ele fala várias vezes, vimos isso, né? Que várias vezes ele fala para o reino do norte, Israel, enquanto eles ainda estão lá. Mas ele foca mesmo no sul. Ele é principalmente um profeta para o sul. E assim, o reino do norte vai ser destruído pela Assíria, como já comentamos umas 500 vezes, né? Porém, o reino do sul vai ser destruído ou exilado pela Babilônia. E vimos Isaías falar sobre a Babilônia hoje no capítulo 13, que fala oráculo contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Agora, lembra lá atrás em 2 Reis e 2 Crônicas, falava de Isaías lá, né? Isaías apareceu algumas vezes durante o reinado do rei Ezequias, lembra? Ele aparece quando Ezequias teve que enfrentar os assírios, e essa parte é bem legal. Ele recebe a carta, o decreto do rei da Assíria, dizendo que ia invadir o reino dele. Daí Ezequias pega e vai até o templo do Senhor. Ele fica diante da presença do Senhor e diz: Senhor, por favor, nos salve. E foi isso que Deus fez. Ele livrou o reino de Judá de Senaqueribe e dos assírios naquele dia. Deus destruiu o exército assírio e os soldados que sobraram fugiram. E assim Deus salvou Judá da Assíria. Porém, ele não vai salvá-los dos babilônios. A Babilônia ainda vai destruí-los. E como você pode ter reparado, o livro do profeta Isaías pode ser meio que dividido em, duas partes, duas seções. Algumas pessoas o dividem em 3, porém vamos dividir em 2. A primeira pode ser chamada de livro da condenação e a segunda de livro da consolação. O livro da condenação é composto pelos primeiros 39 capítulos, então pelos próximos dias estaremos no livro da condenação. Então é isso que vamos continuar vendo. Pessoal, voltem, porque vocês ainda não se arrependeram. Olha o que vai acontecer, assim como vimos no capítulo 13 hoje, né? Mas daí, depois disso, do capítulo 40 ao capítulo 66, ou seja, do 40 até o final, vai ser o livro da consolação. E tem esse nome por um motivo, que é que vamos ver muita consolação. Tipo, olha, Deus não te abandonou. Sim, você está passando pelo julgamento agora, mas isso não vai ser para sempre. Você vai voltar para casa. Mas a boa notícia é que até mesmo no livro da condenação temos consolação. Nos capítulos 11 e no capítulo 12 mesmo vemos, né? No capítulo 11 começa dizendo: mas o toco de Jessé brotará, de sua cepa brotará um rebento. E do que ele está falando aqui, né? Então, Jessé.
Lembra, Jessé é o pai de Davi, do rei Davi, né? E a promessa de Deus era que o reino, a dinastia de Davi, iria continuar e que o Messias viria da linhagem de Davi. Então seu reino perduraria para sempre. E assim, você vai lendo e pensando, já era, o reino vai ser destruído, a dinastia acabou, foram muitos reis ruins, teve alguns bons, mas muitos foram ruins, não tem mais como. Acabou tudo de vez. Cortaram a árvore, só sobrou um toquinho só. E Isaías diz, sim, porém o toco de Jessé brotará, de sua cepa brotará um rebento. Basicamente dizendo que não, ainda não acabou, nem tudo está perdido. Então, mesmo no livro da condenação, vemos essas palavras de consolação. E depois até continua, diz, sobre o qual pousará o Espírito do Senhor. Espírito de sensatez e inteligência. Espírito de força e prudência. Espírito de conhecimento e respeito do Senhor. Não julgará pelas aparências, nem sentenciará só por ouvir. Julgará com justiça os desvalidos, sentenciará com retidão os oprimidos. E assim dá para ver, né? Ele está claramente descrevendo Jesus. Essa é mais uma profecia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra quando Jesus está lá na sinagoga em Nazaré, que ele desenrola o pergaminho e lê, e proclama do livro de Isaías? Ele lê Isaías capítulo 61, ou seja, uns 50 capítulos depois desse aqui, né? E ele cita a parte que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para proclamar boas novas aos cativos, o ano de graça do Senhor, recuperação da visão dos cegos, etc, etc. E o Espírito do Senhor, que ele cita lá, é o mesmo Espírito do Senhor que diz aqui no capítulo 11. É o mesmo Espírito do Senhor que está sobre Jesus enquanto ele ensina e proclama as boas novas para o povo de Nazaré. E vamos pensar um pouquinho nessas palavras. Boas novas. Ouvimos esse termo 1 milhão de vezes, né? As boas novas de Jesus, o Evangelho de Jesus. E para pensar. Olha para essa história que temos acompanhado nos últimos 197 dias. Essa história das promessas de Deus, da infidelidade e da falta de fé das pessoas. Essa história com tanta destruição e violência. As histórias de pessoas que deveriam ser excelentes e darem o exemplo e não agiram assim. Pessoas que receberam o Espírito do Senhor e o abandonaram. Pessoas que desistiram dele. E aí vem Jesus dizendo, então, isso que vocês viram, que foi escrito há mais de 700 anos atrás no livro do profeta Isaías, o Espírito do Senhor do qual ele fala, esse Espírito veio sobre mim. E sim, vai chegar o dia em que o lobo e o cordeiro andarão juntos, e a pantera se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão engordarão juntos, e um menino os guiará. Ai, sensacional. Que bênção incrível. E por último temos outra bênção incrível no fim do livro de Tobias, essa oração do capítulo 13. E é uma oração que tanto padres quanto diáconos, irmãs religiosas, irmãos religiosos, muitos leigos também, rezam regularmente. Mas não necessariamente temos o contexto quando rezamos dessa forma. Ela é rezada no que chamamos de liturgia das horas, onde rezamos todos os 150 salmos e os cânticos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e um desses cânticos é esse, do capítulo 13 do livro de Tobias. E normalmente, durante essas orações, não vemos ela em contexto, mas o contexto é esse aqui, né? É a oração de Tobit, que ainda está exilado. E lembra disso porque no final do livro, no capítulo 14, Tobit chama seu filho e diz, olha, presta atenção, Nínive. Lembra de Jonas? Jonas tinha ido lá profetizar em Nínive, que o lugar seria destruído. E isso ainda vai acontecer. Sim, eles tinham se arrependido, porém eles não permaneceram assim, então vão acabar sendo destruídos. Daí Tobit fala, então, por isso você tem que sair daqui. E ele também dá uma profecia, basicamente, do que vai acontecer. Isso tudo é no capítulo 14, né? No capítulo 13, ele fala, basicamente, faça o que eu tenho feito. Ele diz, nossa cara, que incrível. Ele diz, estamos exilados. Então confessai-vos a ele, israelitas, diante dos pagãos, pois ele nos dispersou entre eles. E ele diz isso ao invés de dizer, ai de nós, né? Ai de nós. Estamos exilados, espalhados, cercados de pessoas que não acreditam no Senhor Deus. Não temos como fazer mais nada. Não. Ele diz, confessai-vos a ele. Ele nos dispersou entre eles. Reconheça-os diante dessas nações. Exaltai-o diante de todo vivente. Aliás, uma tradução diferente do versículo 4 do capítulo 13 pode ser, mostrai aí sua grandeza. Exaltai-o diante de todo vivente, porque ele é nosso Senhor, ele é nosso Deus, ele é nosso Pai eterno. Voltem-se para ele com todo o seu coração e talvez as pessoas ao nosso redor também se voltem a ele. Cara, que bênção!
Tobit está dizendo que, mesmo no exílio, ainda podemos louvar a Deus. Na verdade, por causa do exílio, devemos louvar a Ele ainda mais, para que as pessoas ao nosso redor que não o conhecem, que não têm nem ideia de quem Deus é, venham a saber, a conhecer quem Ele é. Que bênção, de verdade. Espero que todos vocês se essa foi sua primeira vez passando pelo livro de Tobias, espero que você tenha gostado e que tenha sido proveitoso para você. Espero que tenha sido uma história edificante e inspiradora. Espero que tenha mostrado que, assim, temos que focar no que podemos fazer e não ficar lamentando o fato de que não podemos fazer tudo. Porque mesmo que eu não possa fazer tudo, não significa que eu não possa fazer nada. E Tobit é um ótimo exemplo disso aqui. Não só de fazer o que pudermos fazer, né? Mas também de que Deus ouve nossas orações. Não importa a situação em que estivermos, seja uma cela de prisão, seja em meio à cegueira, seja em meio ao exílio, ou seja das nossas casas mesmo. Deus escuta nossa oração. Ele te ama muito, e Ele ouve cada uma de suas orações. Ele não te esqueceu. Estou rezando por você, por favor, reze por mim. Nossa, cara, que bênção que isso é. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus te abençoe.